Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, como é bom. E sempre repitamos isso, essa saudação recíproca. Ela é genuína, ela é maravilhosa para a Igreja, para todos aqueles que adoram ao Senhor. E quero estender também esse boa noite, esse cumprimento para o internauta que conosco interage, que ele seja abençoado também nesta noite, enriquecido, tanto quanto nós que aqui estamos, vamos sê-lo pelo aprendizado, pelo grandioso conhecimento da palavra do Senhor. Nessa noite, amados do Rei, está posta a doutrina, está posta a temática, e ela é: a obediência gera caráter e honra. A obediência produz caráter e honra. Muito bem, eu começo lendo para a amada igreja e nós vamos paulatinamente avançando nessa doutrina. Eu começo com Números, capítulo 27, de 18 a 20, numa passagem conhecidíssima da amada igreja. Números 27, de 18 a 20. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Senhor, te bendizemos, glorificamos, exaltamos o teu maravilhoso, glorioso, poderoso nome, pelo fato de nos concederes a honra, o privilégio de aqui estarmos congregados, reunidos, desenvolvidos foram os 5 minutos de oração. Já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. Permite-nos, Pai, que tenhamos o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura que foi gerada, que foi produzida por esse lindo ministério, por essa linda ministração, por esses lindos louvores, e capacita-nos para que aprendamos contigo, porque és manso e humilde de espírito, e o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Em nome de Jesus, amém. Amada Igreja do Senhor, a atenção sempre é indispensável para que tenhamos um ensinamento e um aprendizado ajustados por Deus. Eu quero repetir essa leitura de Números 27, 18 a 20. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, com E maiúsculo, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Aqui está uma consagração clara para o ministério. Aqui está uma unção que Deus deu a Moisés, para que ele fosse até Josué, que seria o sucessor de Moisés, para que Josué o apresentasse à congregação, para que Josué apresentasse, para que Moisés, apresentasse Josué à congregação, esse homem que tinha o Espírito em sua vida, e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, estou confundindo com outro, que tem outro nome, o sacerdote, e perante toda a congregação dá-lhe, à vista deles, da congregação e do sacerdote, as tuas ordens. Põe sobre ele, Josué, da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então aí Josué seria ungido, capacitado por Moisés, com a intermediação do sacerdote Eleazar, para que ele, Josué, fosse apresentado à congregação como um líder, como alguém que conduziria o povo. E após essa unção, após esse
ordenamento eclesiástico sobre Josué, ele teria então da igreja e de toda a congregação a obediência, porque sobre ele estava a autoridade de Moisés, sobre Josué repousava a autoridade do sacerdote Eleazar, e portanto Josué estava sendo ungido, capacitado para desempenhar o ministério de liderança sacerdotal. Muito bem, nessa noite nós queremos fazer assim. Nós vamos fazer um rebate rápido, e eu peço que, se o microfone estiver à altura do nosso presbítero Luciano, que ele nos leia apenas Atos, a princípio, 5:32, Atos 5:32, Atos 5:32, o nosso amado presbítero Luciano Gonçalves irá ler, e depois dele, daqui a pouquinho, quando solicitada, também a sua esposa, linda e ungida, presbítera Andriane, nos lerá, quando solicitada, Hebreus 5, de 8 ao 10. Presbítero Luciano Gonçalves, Atos 5:32. Todos nós com ele. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Glória a Deus. Mais uma vez, Lu, mais uma vez, meu presbítero. Mais uma vezinha. Amém. Aí. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que é testemunha junto conosco, que Deus outorgou, que Deus penhorou, que Deus deu aos que lhe obedecem. Queridos, o Espírito Santo, quando declara, quando delega, quando ordena, quando institui sobre a igreja, sobre o ordenamento do seu povo, um líder, o Espírito Santo, então, ordena aquele que lhe obedecerá. Então, nós todos aqui somos obedientes e teremos que sê-lo e ser ao autor da palavra, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a todos aqueles que o obedecem, Deus outorgou, Deus deu o seu Espírito Santo. Aí eu quero refrisar o finalzinho. A todos quantos lhe obedecem. Muito bem, nós aqui somos uma congregação, estamos nesse nível, estamos nessa ordem de igreja que começou no nosso estudo, é muito antes, mas aqui em Números 27, 18 a 20, com o ordenamento, com a consagração de Josué. Presbítera Andriane Gonçalves nos lerá Hebreus 5, do 8 ao 10. Amém. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh, glória, muito obrigado, presbítero do Senhor, pela leitura. Repito a leitura da nossa amada presbítera Andriane. Embora sendo filho, com F maiúsculo, referindo-se a Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quantos aqui tem como supremo pastor o Senhor Jesus? Quantos aqui tem como sumo sacerdote o Senhor Jesus? Então, todos aqui devemos obedecer ao Espírito que outorgou a Jesus o dono, o autor, a unção de autor da nossa salvação. Segundo a ordem de Melquisedeque, aí você remete lá para Gênesis, todo mundo vai lembrar aí mentalmente, quando Melquisedeque veio e abençoou Abraão com pão e vinho e deu sobre Abraão a sua bênção. Então, essa ordem que a nossa presbítera já nos leu
e que é categórica, diz assim, deixa eu repetir, no 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até Jesus, que foi o Deus vivo que se fez homem, obedeceu a ordem de Melquisedeque. Aprendeu a obedecer. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Muito bem, queridos. Então, dentro dessa visão, nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria para nos assenhorar de ensinamento como esse, que vai nos servir para toda uma jornada espiritual. Vejamos então, vamos seguir agora um raciocínio, depois dessa introdução maravilhosa, desses 3 primeiros trechos da palavra já lidos, vamos então agora, todos nós, para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 8. 10 do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel 10, verso 8. Acompanhe bem para que você e nós entendamos. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Queridos, essa passagem faz uma introdução ao longo texto que eu vou comentar para você, para que você discirna o que aconteceu com Saul. Saul foi ungido e consagrado por Samuel, pelo sacerdote, pelo profeta Samuel. Por quê? O povo queria um rei. Deus, obviamente, no seu coração permitiu, já sabendo quem seria esse rei, já conhecendo o futuro de Saul. Então Deus permitiu para declinar ao profeta Samuel a honra de ungir um rei que o povo queria. O povo não queria mais depender de juízes, depender de ungidos de Deus, mas queria um rei como as outras nações possuíam. Quem está acompanhando? Isso. Amém. Então vai lá. Então Samuel, e nós vamos ver como foi a história, consagrou Saul. E deu uma ordem. E depois eu faço a volta para que nós peguemos todas as nuances. Tu, porém, o 10, 8 de 1 Samuel, repito, tu, porém, descerás adiante, na minha frente, adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu, Samuel, venha ter contigo e te declare, Saul, o que hás de fazer. Então, atenção. Quantos dias deu Samuel para que Saul o esperasse? Para que só então Saul oferecesse holocausto e ofertas pacíficas, com Samuel esperando a ele 7 dias. Então Samuel, fez isso e ficou na espreita, na expectativa. Atente bem para isso. Ora, veja bem, olha o que o nosso entre aspas, tá, amado? O que Saul entendeu, olhe bem e entenda bem, preste bem atenção. Vejam no que a desobediência de Saul se atrelou. Bom, vamos repetir. Era para que ele esperasse 7 dias. E no decorrer dos quais Samuel chegaria até ele e diria o que ele haveria de fazer. Porém, antes disso, Samuel, ao ungí-lo e ao colocá-lo como rei de Israel, fez algumas recomendações. E eu passo a ler com você em 1 Samuel 10, de 5 ao 7. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios
e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Ele está falando com Saul antes do 10:8 que eu já li. Amém, amados? Prestem bem atenção. Então ele diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles. Com quem? Com os profetas, que vão descer precedidos de saltérios, tambores e ungidos pelo Espírito. E tu serás mudado em outro homem. Eu vou repetir o 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles. Eles quem? Os profetas que viriam lá de Gibeá, Elohim, com saltérios, tambores, flautas e harpas, e o Saul os esperaria para que o Espírito Santo, então, se apossasse de Saul. E profetizarás com eles, Saul. Tu profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te permitir, porque Deus é contigo. No 8 foi o que nós lemos. Mas repare que essas precedências de ele profetizar só ocorreriam quando os profetas descessem. Quando então eles viriam e eles dariam unção a Saul, e o Espírito de Deus se apossaria de Saul, ele profetizaria com os outros profetas, e tu, Saul, serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Porém, qual era a prova de fogo? O versículo 8. Tu vais descer, aquela unção ainda não acontecera. Ele ainda não tinha sido ungido, mas o Senhor já o consagrara pelo profeta Samuel, sacerdote. Porém, agora Samuel diz que há condições. Aí no 8, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Ô glória. Queridos, Saul desceu, e tinha um prazo de 7 dias para esperar Samuel, profeta, Samuel, sacerdote. E ele ficou ali, esperando, e aconteceu algo inusitado. A ordem era: você só fará o que a ocasião permitir, quando os profetas lá vierem, Gibeá, Elohim, precedidos de saltério, harpa, e vierem cantando com tambores, flautas, e então profetizando, e o Espírito Santo vai se apossar de ti. Então tu, Saul, irás profetizar com eles. Repare que era uma condição. Samuel não disse que isso aconteceria independente da vontade de Saul, não. Ele deu uma receita. Olha como a Bíblia é maravilhosa, ela registra as falhas, as mentiras de Saul. Então lá vai Saul, e ele chega nesse lugar. E eu quero refrisar: tu, porém, descerás antes, adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas, e 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Em outras palavras, até aí, Saul, tu ainda não foste ungido. Até aí, Saul, tu não podes profetizar. Até aí, Saul, você como rei ainda não tem autoridade eclesiástica. Até aí, Saul, você vai ter que me esperar para que eu te declare o que tu haverás de fazer. Era o teste. Aí Saul se empolgou. Meu Deus! E no coração dele, pode ter certeza, lendo todo o 1 Samuel, você descobre, e com alguns comentários lindos, você vai perceber que a soberba já estava no coração de Saul. Então, irmãos, prestem atenção
nessa ministração bíblica para que tenhamos o maior discernimento. Vamos lá, então? Vamos, então, para 1 Samuel 13, de 8 ao 14. 1 Samuel 13, de 8 ao 14. Eu passo a ler bem lentamente para que a doutrina fique bem prática. Esperando Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mas mal acabara ele de oferecer o holocausto. O Anderson já vai ficar com esse versículo 10, já para repetir para a gente. Mas mal acabara ele, Saul, de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, nos dias dos quais tu me deste prazo, nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado mentiroso, irmão, a Bíblia mostra a mentira dos cabras. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois seria agora o Senhor confirmado, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, o camarada sabia que ainda não tinha alcançado a benevolência do Senhor. Que benevolência? Aquela da qual Samuel dissera, quando os profetas vierem de Gibeon, vierem lá de trás e forem precedidos de saltérios, flautas, harpas, e ungidos te ungirem, e o Espírito Santo se apossar de ti, então tu profetizarás junto com ele. Então Saul repete que ainda não fora alcançado por essa benevolência. Ou seja, ele está dizendo para Samuel: apesar de eu não ter sido ungido, eu resolvi agir. Ai, irmãos amados, jamais Deus permitiria que os filisteus acossassem e vencessem Saul se ele não fosse, e se ele fosse o melhor fiel. Jamais. Deus não é louco, e Deus então fez algo extraordinário. Vamos lá. É comum um homem de Deus se atrasar? Fique com essa. A pergunta é: Samuel se atrasou? Não. Irmãos, Samuel não se atrasou. Era um teste. E Deus estava provando o coração de Saul, mas Deus já sabia que ele ia negar, que ele ia ser um príncipe principal, mas não teria a unção do Senhor. Davi já estava na expectativa, Davi já fora chamado pelo Senhor. Então vamos à prova de que ele não se atrasou. O cidadão fala: Saul, olha, decorridos os dias aprazados, leia Anderson 13:10 de 1 Samuel. Irmão, o homem ímpio, o homem que não tem a unção, ele mente. E a Bíblia mostra a mentira dele. Vai, querido. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Muito bem. Mal acabara ele, Saul, de oferecer o holocausto. Ainda era o 7º dia. Ele executou.
E ele já dá a entender a Saul que Saul se atrasou. Perdão, Samuel. Ele já dá a entender ao profeta, quando eu errar, vocês, por favor, levantem a mão. Já dá a entender ao profeta Samuel que a culpa foi dele. Ó, decorridos, passados, irmão. Outra coisa, se ele fosse um cabra fiel a Deus, quando ele visse o povo se dispersando, e não era verdade, alguns estavam passeando, alguns começaram a ficar agoniados, ele deveria dizer: eia! O profeta Samuel vai chegar. Eu estou aqui como rei de vocês para dizer: esperem, porque ele vem. Esperem, porque ele é homem de Deus. Ninguém sairia. Ninguém ficaria agitado. Mas ele queria isso. Entenda bem. Ele queria fazer isso. E aí, Samuel chega. Mal ele acabar a igreja, 7º dia. Mal ele acabar de fazer a besteira que fez, Samuel chega. E era como se ele dissesse: você não lembra do que eu lhe falei? Que eu é que teria que fazer isso, que você acabou de fazer? Então, repare algo impressionante. Repito o 10 do Anderson. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar, e Samuel perguntou: que fizeste? Como diz o nordestino, vai ver a besteira que tu fizeste. Saul, se tu foras obediente e fizeras como eu te falei, o Deus vivo iria confirmar o teu reino para sempre. Tu serias rei sobre Israel, mas agora tu o serás sem a unção, porque Deus agora acaba de derrubar o teu reino. O Senhor agora já tirou de ti a autoridade divina. Olhem bem firmemente para cá, igreja. Deixa eu lhe dizer algo. Saul fez algo que é muito comum ser feito nos dias de hoje. E eu vou adiantar algo que você vai confirmar depois. O que é esse algo? Quantos aqui tem uma liderança? Quantos aqui submetem-se a ela na palavra, no Senhor? Amém. Glória, houve um momento que Mara, está aqui as duas Maras que lembram, que eu reunido num lugar com líderes, eu falei: olha, eu estou saindo daqui, e daqui eu não quero que absolutamente ninguém me siga, e foi uma coisa linda, e estabelecemos um local maravilhoso, e eles hoje, até hoje, consideram que o pastor Afrânio teve o caráter de colocar a sua lealdade. Deixa eu dizer algo para vocês. Até hoje, você pode ouvir alguém dizer assim: essa liderança, esse ministério tem uma cabeça pensante na palavra, amém, amados? E aí, ele dá esse ministério uma ordem: olha, evite em tal lugar, evite fazer algo, porque não está no cabedal, no controle dessa liderança. Sabe o que a pessoa diz? Eu vou porque eu senti de Deus. Cuidado, irmão, com esse tipo de gente. Eu vou porque eu senti de Deus. Deus não faz você sentir o que não vem dele. Saul, Deus não te fez sentir. Você está mentindo, Saul. Você é soberbo, você foi orgulhoso e Deus vai tirar o teu reino. Ele não estava autorizado a fazer aquilo, amados. Ele precisava deixar que Deus cumprisse toda a prova. E a última prova foi aqueles 7 dias. O meu filho, o meu profeta Samuel, vai chegar no 7º dia, aparentemente atrasado. Não atrasado, porque ele mal acabara de fazer. Samuel: ei, rapaz, tudo bem? Imagine o tremelique. Imagine o forro de Saul. Devia estar bem forte, né? Devia estar bem realmente. Hoje nós temos essa convicção. Igreja do Senhor, na maior cara de pau. Olha, eu vi, e os filisteus estavam para me subir. Mentira, irmão, Deus não ia permitir isso. Ele tentando engrupir o profeta, o sacerdote Samuel. Então, muito cuidado com isso. Tenha olhos de águia, tenha visão de Deus, irmão. Sejamos obedientes à liderança, à ordem sacerdotal de Melquisedeque, à ordem da tua liderança. Não se atreva a ir onde o Espírito Santo não está te mandando. Porque disse Samuel, lá no 15... só um fragmento para que a gente não repita 22, um pouquinho dele ser: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça, irmão, a Deus. Deus não vai dar ordem contra a sua liderança. Deus não vai dar ordem contra o seu episcopado. Deus não é louco.
Ele sabe o que faz. Aí você não obedece. Você é força de expressão, tá, queridos? Você não obedece. Tá bom. Deus deixa. Você é um Saulzinho da vida. Vá se arrepender, Deus vai te tirar a maldição. Mas tu vai sacrificar. Epa, pastor, sacrifício de louvor? Não, não. Sacrifício de louvor é para a glória de Deus. Sacrifício de lábios que confessam o seu nome só para glória. Aqui, quando Deus fala isso, é que tu vais sacrificar a tua vida espiritual. Tu vais perder, tu vais regredir. O Senhor não permitirá que da tua boca saia os mais profundos mistérios da sua palavra. Então, cuidado com isso, irmão. Saul cometeu o mesmo erro que no Novo Testamento também é registrado. Irmão, não sinta de Deus o que não vem de Deus. Isso é rebeldia, e Deus não é rebelde para ser junto contigo conivente com aquilo que não vem dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, fiquem tranquilos que essa igreja é uma bênção. Agora, deixa eu dizer algo, e nós vamos fazer algo aqui rapidinho, para que possamos dar sequência. Temos o tempo ainda em dias e vamos lá. Vamos lá. Queridos, preste bem atenção. Deixa eu dizer para você algo. A não permissão de justificativas, o rebelde, o desobediente, ele se arma sempre de justificativas. Ele nunca assume um erro. Sempre ele vai estar se justificando. Você viu Saul pedir perdão de Samuel? Não. Você viu Saul dizer: perdão, meu Deus, eu pequei. Povo, ei, atenção, o que eu fiz foi errado. Não. Ele ficou se justificando, como se Deus tivesse errado em mandar Samuel fazê-lo esperar. Nunca se justifique. Assuma o erro, homem, mulher de Deus. Alguém vai dizer: pastor, cite algum exemplo. Eu vou citar um meio bem apertado para você. Davi assumiu e não colocou culpa em Batseba. Davi assumiu o seu pecado e não culpou Urias da sua desobediência, da sua negligência. Tem um estudo, Urias foi negligente também, a culpa toda foi de Davi. Davi assumiu tudo, mas ele jamais disse: olha, foi aquela mulher lindona que tu colocaste lá tomando banho. Foi aquele marido que não ligava para sua esposa. Não, irmão, olha o que ele diz: pequei contra ti. Pequei contra os céus e a terra. Contra ti somente pequei e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Perdoa-me, não me retires o teu espírito. Davi assumiu, não colocou a culpa em Batseba, não disse que era negligência de Urias. Em 6:2 dos Salmos, ele fala: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me tenho sido debilitado, eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Alguém pergunta por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não se justificou. Ele não colocou nos outros a culpa que era dele. Ele aprendeu a assumir de frente o seu erro. E Deus ama. Irmão, isso é caráter. É uma marca registrada. Isso gera honra. E Deus, em que pese Davi ter que pagar consequências físicas, consequências de tudo quanto aconteceu, Deus o honrou sobremaneira, ungindo-o, capacitando-o e não permitindo que Saul o matasse. Deixa eu dizer algo para você. Seja um homem, seja uma mulher segundo o coração de Deus. Não justifique. Irmãos amados, justificativa é fraqueza. Justificativa é tentar tirar de si aquilo que lhe é devido. Você entenda que Deus não trabalha com aqueles que se justificam, mas Ele perdoa. Ele perdoa. Ele coloca no retrilho, volta a fazer com que nós trilhemos o seu caminho. Então, nessa noite, tenha, igreja, o coração segundo o coração de Deus. Amém?
Em Romanos 16, estamos em rota de conclusão. Em Romanos 16, vou confiar mais aqui. Eu peço que o nosso amado, ilustre, excelente visitante, o nosso e a nossa autoridade no Cidade de Deus, nosso amado pastor Haroldo, nos possa ler Romanos 16, de 19 a 20. E depois dele, daqui a alguns minutinhos, eu pedirei à presbítera Neubis que nos leia 2 de Paulo aos Tessalonicenses 3, de 14 a 15. Primeiro vamos ao nosso pastor, depois eu repetirei a leitura da nossa amada presbítera Neubis, que também lidera com o nosso pastor Cidade de Deus. Romanos 16, 19 a 20. Pastor, pode ler? Amém. Pois a nossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Oh, glórias a Deus, pois a vossa obediência é conhecida de todos, queridos, até hoje. A obediência da igreja obedece uma ordem sacerdotal. A obediência da igreja é a mesma que foi no passado. O Deus que nós adoramos é o mesmo, sumo sacerdote, e perpetuamente nos aconselha, segundo a ordem de Melquisedeque. Me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem, já lido pelo pastor Haroldo, e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E a gente descobre nessa leitura várias coisas nós descobrimos, mas você descobre que o diabo torce pela tua desobediência. O diabo torce pela nossa soberba. O diabo torce para que sejamos rebeldes contra esse ministério dele, não é nosso, é dele, do qual todos nós somos partícipes. Presbítera Neubis, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 14 a 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Amém, presbítera Neubis, é exatamente isso. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, a epístola de Tessalonicenses, olha lá, nem vos associeis com ele, notai o primeiro, veja quem é, não se associe com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considere por inimigo. O que é isso? Não o considere como réprobo. Não o considere como inimigo de Deus. Não o considere como rejeitado de Deus, mas advertiu como irmão. No início da carta, claro que a presbítera, a nossa pastora amada, não ia ler tudo, e eu também poupei para que nós tivéssemos esse resumo. Era também, segundo aqueles irmãos que viviam na igreja desordenadamente e não queriam trabalhar. E isso não é o caso, aqui não tem isso. Aqui no seio das famílias tem amados queridos que ainda não estão trabalhando, mas estão respaldados pela família, estão debaixo da ordem da igreja, são uma bênção. Não é e não tem isso aqui. Mas, segundo a Tessalonicenses, começam essas prescrições muito antes. Aí o Senhor diz: caso alguém não preste obediência, a nossa palavra dada por essa epístola, não é por esse capítulo, é por essa epístola, notai-o bem, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis inimigo de Deus, réprobo, não, advertiu-o como irmão, porque Deus quer salvar. Deus quer salvar os fracos, os desanimados, os rebeldes, os insubmissos, e a vontade dele é que todos nós sejamos salvos. Então, nessa noite, o que aprendemos? Irmão, nunca se insurja contra a sua liderança. Não, eu senti de Deus. Há muito isso aqui não existe mais, porque eu vou falar agora. Há muito tempo atrás, em retiros passados, não nesse que foi no Tucumã, não nesse que foi agora, por último, ali no ramal, lá do Iranduba, não. Lá atrás, nós tínhamos dificuldade, irmãos.
porque tinham pessoas que iam pregar e queriam passar do horário. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo mandou passar do horário. O Espírito Santo não manda você fazer o que ele não determina para o seu povo. Amém? Mas já passou, isso tudo foi resolvido. Mas era uma luta, irmão. Até para a pessoa pregar, tinha que estar, meu irmão, o Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo não se rebela. Agora, atenção. Alguém pode dizer, pastor Afrânio, eu vi um dia aí, você, o presbítero Lu, a pastora, passariam 2, 3 minutos. Eles avisam, nós avisamos. E nesse momento nós dizemos, irmão, vocês permitem. E nós sabemos que naquele momento o Espírito Santo está concedendo a nós a faculdade de nos estendermos um pouquinho. Mas nunca é por rebelião, nunca é por rebeldia. Senhor Deus, recebemos essa palavra como vinda do teu trono. Recebemos essa palavra para te glorificar, para te honrar. E que nunca digamos no nosso coração sentir de Deus para o que não vem de Deus. Senhor, muito obrigado. E que agora caminhe para o altar esse aguerrido, lindo, próspero, maravilhoso ministério, para que juntamente a ele todos nós possamos nos alegrar, te exaltar e te louvar em nome de Jesus. Amém.